Olá, turmas do quarto ano. Hoje na nossa aula de língua portuguesa vamos estudar o objeto de conhecimento, produção de texto. Então vamos começar falando sobre o que é uma produção de texto. É um ato de expor por meio de palavras ideias sobre um determinado assunto. Um texto ele não pode ser um amontoado de palavras, uma escrita sem organização e sem sentido. As pessoas que escrevem bem um texto conseguem se expressar melhor. E para produzir um texto, você deve conhecer sobre o assunto que vai escrever o texto organizadamente nas linhas em parágrafos quando não for um poema. É preciso manter os mesmos espaços no início dos parágrafos e fazer uso corretamente da pontuação. Você também não pode repetir muitas vezes uma mesma palavra. Substitua por outra com o mesmo significado. Usar sempre a letra legível para que as pessoas entendam o que você escreveu. Então, crianças, um texto, como eu já falei, não pode ser um amontoado de palavras, uma escrita sem organização e sem sentido. Então, para seu texto ficar organizado, você precisa respeitar 3 passinhos muito importantes. Primeiro, a introdução, que é o começo da sua história, o desenvolvimento, que é o meio desenrolar dessa história, e a conclusão, que é o final, como acabou essa história. Então, no primeiro parágrafo, você vai fazer a introdução, vai começar a escrever o seu texto. É onde você vai explicar sobre o tema que você está escrevendo, que é o assunto que você está escrevendo. O desenvolvimento, que é o meio, você pode escrever em 2 ou 3 parágrafos. Você vai explicar escrevendo o que acontece nessa história. E a conclusão, que é o final, você vai fazer o fechamento dessa história. Pode ser em 2 ou 3 parágrafos. Então, é onde você vai finalizar toda a sua história. Mas, professora, tema e título são a mesma coisa? Crianças, é muito comum as pessoas acharem que título e tema eles são algo similar. Mas não é verdade. São elementos distintos de grande importância para a elaboração de um texto. Ou seja, são diferentes. Tema e título são diferentes, mas falam sobre a mesma coisa. Então, vamos ver primeiro o que é o tema. O tema é uma abordagem mais ampla, mais geral sobre um determinado assunto que você vai expor suas ideias sobre ele. Coloquei aí alguns exemplos de temas: violência, gentileza, férias, escola, brincadeiras, mas existem muitos outros. Depende do que o enunciado pede para você. Já o título é algo mais que resumido do assunto abordado. É o nome da sua história. Vamos ver um exemplo? Então, turma, observe o exemplo. Eu coloquei como tema escola e o título Minha Escola ou Escola Zoraida Ribeiro Alexandre. Nesse exemplo, dá para você perceber, pelo tema, que escola pode se referir a todas as escolas no geral. Porém, o título vem de uma forma mais resumida, trazendo para falar somente sobre a sua escola ou a Escola Zoraida Ribeiro Alexandre. Correto? Então, agora nós vamos para a atividade da apostila na página 17, onde você vai produzir também um texto. Espero que vocês tenham compreendido.